Olá, me chamo Sandro Guimarães, sou biomédico e nutricionista. Minha missão aqui é levar para vocês informações simples, objetivas e dicas, né, para poder a gente ter uma melhor qualidade de vida e prevenir as doenças. Vou falar um pouco sobre a digestão dos carboidratos e a enzima responsável por fazer essa digestão. O processo de digestão ou produção das enzimas digestivas, elas começam simplesmente quando a gente visualiza um alimento ou quando a gente começa a sentir o cheiro dos alimentos. Tá? Hoje eu vou falar especificamente dos carboidratos. E a enzima que é responsável por fazer essa digestão, ela se chama amilase salivar ou amilase pancreática. Ela é produzida tanto na nossa boca, amilase salivar, ou no nosso pâncreas, amilase pancreática. O ato de mastigar os alimentos, né, por isso que é importante, né, a gente ter uma boa dentição, a gente ter uma boa oclusão, né, os nossos massetes, que são os nossos músculos responsáveis pela nossa oclusão, pela nossa mastigação, eles precisam estar muito bem nutridos para poderem fazer todo esse processo, tá? E a importância da gente estar sempre ali fazendo as consultas periódicas aos nossos dentistas para poder eles nos auxiliarem nesse sentido. Então vamos lá. Quando a gente ingere um alimento na nossa boca, né, é fundamental que a gente mastigue bem para poder a gente triturar esse alimento e a gente deixar ele o mais pastoso possível. Quanto mais a gente mastiga o alimento, né, mais amilase salivar será produzida. E esse processo de mastigação vai favorecer todo o nosso processo digestório, fazendo com que os nutrientes do alimento sejam bem absorvidos, né? E mais otimizados, eles serão melhores aproveitados se a gente já entrega eles bem mastigados e com bastante produção aí da amilase salivar para poder favorecer esse processo de digestão dos carboidratos. Quando a gente fala de digestão de carboidratos, né, tem duas situações que a gente precisa entender. Uma é a questão energética, que é fundamental a gente ter uma alimentação equilibrada para poder a gente ter o máximo de produção de energia via os carboidratos, mas ao mesmo tempo a gente tem uma questão de peso, né, de controle de peso, e também a questão dos diabéticos, né? A gente falando dos diabéticos, a gente precisa entender que quanto mais eles mastigam, quanto mais eles trituram, mais enzimas digestivas serão produzidas, no caso a amilase salivar e também a pancreática, para poder favorecer essa digestão dos carboidratos. Mas é importante, é fundamental a gente ter um bom plano dietoterápico, né, que possa nos auxiliar e nos dar a quantidade de macronutrientes necessários para a nossa saúde, ou seja, estou falando de carboidrato, de lipídios, né, que são as gorduras, e das proteínas. Esse equilíbrio precisa estar perfeito, né, para também auxiliar no processo digestório. Quando a gente fala de digestão de carboidratos, a gente precisa entender que o carboidrato ele não é um vilão, muito pelo contrário. Todas as nossas células, elas são compostas por estruturas que nós chamamos de organelas. E no interior da célula, né, a gente tem uma estrutura que se chama mitocôndria, que é o coração das nossas células. E as mitocôndrias, elas são dependentes de carboidratos, porque elas que geram o ATP, que é a energia vital para o nosso organismo. Independente para a sua dieta, ou seja, se é uma dieta para emagrecer,
se é uma dieta para hipertrofiar, que é para ganhar músculos, se é uma dieta para equilibrar, né, o seu perfil glicêmico, né, no caso dos diabéticos, dos pré-diabéticos. Primeira coisa que a gente precisa entender, né, e respeitar é todo esse processo digestório. Então, quando a gente estiver se alimentando, né, principalmente nas nossas refeições principais, é importante a gente se abster de telefone celular, problemas de trabalho, problemas de relacionamento, problemas familiares. É a hora da gente ficar em paz com a gente mesmo e mastigar bastante o alimento, triturar bastante o alimento para que o nosso organismo produza bastante enzimas digestivas, favorecendo esse processo da digestão. Eu vou dar algumas dicas aqui que pode nos auxiliar no estímulo das enzimas digestivas, tá bom? Então vamos lá, galera. A primeira dica é muito simples: copinho de água com limão. Vai pegar um limão pequeno, vai espremer num copinho de 100 a 200 ml de água, pode ser temperatura ambiente, pode ser gelado, isso não vai interferir. E você vai beber esse copinho de água com limão de 15 a 20 minutos antes do almoço, tá? O que isso vai fazer? Isso vai estimular a produção das enzimas digestivas responsáveis pela digestão das proteínas, né? Então vai estimular o nosso estômago a produzir o ácido clorídrico. Essa é a primeira dica que vale muito a pena a gente fazer. A segunda dica é ainda mais simples, tá? Mas talvez seja a dica que a gente precise prestar mais atenção. Primeiro, no ato de almoçar, a gente respirar. Quem tem a sua crença é religioso, enfim, pode fazer uma oraçãozinha, agradecendo a Deus pelo alimento de todos os dias, né? E ao mesmo tempo, a gente se livrando do mundo externo, se livrando dos problemas, né? Se abstraindo do meio externo e a gente se concentrando exatamente no ato de almoçar, no ato de mastigar. A gente precisa mastigar lentamente os alimentos e mastigar bem a cada garfada aí de 15 a 20 mastigadas para poder a gente estimular a produção da amilase salivar e entregar essa bolo alimentar em forma de pasta. Quanto mais pastosa for o nosso bolo alimentar, mais fácil será a digestão e mais nutrientes será absorvido. A outra dica é mais fácil ainda, é a gente não ingerir líquidos quando a gente está almoçando, né? Deixar para ingerir os líquidos pelo menos uns 20 a 30 minutos, no mínimo, após a gente almoçar. Por várias situações. Primeiro, para poder a gente não promover uma hiperdiluição dessas enzimas digestivas, que vai fazer com que a gente absorva muito menos nutrientes, né? Então, assim, só o ato da gente mastigar, a gente vai produzir bastante saliva, os alimentos já têm também uma quantidade de água que também já vai estar nos hidratando, então não tem necessidade nenhuma da gente ingerir líquido quando a gente está almoçando. E, ao mesmo tempo, a gente vai estar trabalhando melhor o esvaziamento gástrico, né? A gente precisa entender que o nosso estômago ele é um tecido elástico, então quanto mais quantidade, mais volume que a gente coloca dentro do nosso estômago, ele vai se distender e o cérebro vai entender que precisa de mais alimento para poder ele ficar satisfeito. Agora, se a gente diminui, tira esse líquido, né, do almoço, consequentemente a gente já vai diminuindo esse esvaziamento gástrico, né, o estômago ele vai diminuindo de tamanho, o nosso cérebro também vai entender que a gente vai ficar satisfeito com uma quantidade menor de alimentos. E aí a gente favorece várias outras situações. E a última dica que eu posso dar para vocês é em relação à dieta, né? A dieta ela precisa ter um balanço energético equilibrado. Ou seja, se você tem uma necessidade, se você tem um gasto energético total
de 2.000 calorias, consequentemente, você precisa ingerir 2.000 calorias. Lógico que isso devido às proporções. Por exemplo, estou falando isso numa situação de um paciente que esteja eutrófico, ou seja, ele está dentro do peso, a gente só precisa manter o peso dele, essa é a conta que a gente vai fazer, tá? Agora, se você está sobrepeso, se você está com obesidade grau 1, grau 2, grau 3, ou se você tem alguma patologia que a gente precise ter uma dieta mais personalizada, mais focada na sua necessidade. No caso do diabético, por exemplo, né, que a gente precisa ter uma dieta mais equilibrada para poder a gente manter um platô de glicemia e favorecer aí o processo de absorção dessa glicose, né, tentar fazer o máximo possível que essa glicose entre dentro da célula do diabético, é fundamental, né, que a gente faça esse acompanhamento nutricional para poder a gente evitar as doenças e aumentar a nossa estimativa de vida, ficar bem com a gente mesmo, nossa autoestima lá em cima, poder fazer a nossa atividade física, poder brincar com os nossos netinhos. Então é isso, galera. Bora ter saúde!